Bom dia, meus irmãos, paz e graça. Estamos aqui de novo para mais um vídeo, depois de algum tempo sem gravar por causa das enchentes aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Estamos de volta, agora já com as águas baixando e a vida querendo voltar ao normal, estamos recomeçando. E hoje eu quero vos trazer uma palavra sobre fé. No capítulo 11 de Hebreus, título do texto diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tiradas do Antigo Testamento. Amém? Minha saudação a todos, bem-vindo ao canal Profetas da Última Hora, do último século. E vamos fazer a leitura. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos que pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ofereceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e alcançando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito,
Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também em figura ele recobrou. Amém. Então, meus amados, aqui, este texto e este livro de Hebreus tira vários exemplos de homens do Antigo Testamento, né? Vários exemplos de fé para nos mostrar, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Como está escrito em Hebreus, ainda no mesmo capítulo e no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E eu quero trazer dois exemplos também do Antigo Testamento, dois homens, dois exemplos de fé, onde um creu e o outro não creu. Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 99 anos, e aos 100 anos ele foi pai de Isaque. E diz que em Romanos, no livro de Romanos, deixa eu procurar aqui, Romanos 4, 3, 17, diz, e creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi o pai da fé. E em Abraão Deus fez uma promessa, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E como Deus identifica os filhos de Abraão? Deus identifica pela fé. Assim como diz o texto, né? E creu Deus em Abraão, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa é a promessa, essa é o dom, né, de Abraão, da promessa de Deus sobre Abraão e sobre os seus descendentes, né? Esse é o dom de Deus, é a fé, né? Mas também eu quero citar aqui um outro personagem da Bíblia que não creu em Deus, não creu no testemunho dos discípulos. Eu quero lembrar aqui de Tomé, né? Tomé foi um dos discípulos de Jesus, que está lá no livro de João, capítulo 20, de 24 a 31, diz que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos discípulos e Tomé não estava junto. Então os discípulos foram contar a Tomé que tinham visto Jesus e que Jesus tinha lhes aparecido. E Tomé disse que se eu não ver a ferida dos cravos, se eu não pôr o meu dedo na ferida nos cravos onde Jesus foi crucificado, se eu não colocar a minha mão no seu lado, não crerei de maneira nenhuma. E então diz que mais tarde estavam os discípulos reunidos novamente, e aí Jesus apareceu no meio deles. E Jesus lançou a incredulidade de Tomé e disse, Tomé, Tomé, porque tu não me viste, tu não cresce, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Isso está em livro de João, capítulo 20, 24 a 31. Versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, dois exemplos bem claros aqui, de dois homens, né,
Um creu, o outro não creu. Então, e a resposta de Jesus, a resposta do Mestre, né? A incredulidade de Tomé. Tomé, Tomé, porque tu não me viu, porque tu me viu, tu creu. Mas bem-aventurado aquele que não me viu e creu. Então eu quero trazer aqui também o significado da palavra bem-aventurança. Bem-aventurado no dicionário em português significa bem-afortunado, muito feliz. Na teologia, o significado: aquele que desfruta nesta vida ou após a morte das bem-aventuranças divinas. O significado da palavra bem-aventurado no grego: bem-aventurado deriva do grego makarioi. É traduzido como feliz, bendito, recebedor e privilegiado do favor divino, ou muito abençoado. Glória a Deus. Meus irmãos, precisa falar mais alguma coisa da palavra bem-aventurado? Significa tudo de melhor, de bom, né? Muito feliz, privilegiado, né? Muito abençoado, né? Privilegiado por receber o favor divino, muito feliz, aquele que desfruta das bem-aventuranças, muito afortunado. Então esse é o significado daquele que tem a fé, né? Aquele que tem a fé, além de ser filho de Abraão, também é chamado filho de Deus pela fé e é muito abençoado e muito bem-aventurado. Então não precisa dizer mais nada, né? Igreja do Senhor, nós somos muito abençoados, nós somos muito afortunados, nós somos muito felizes por termos fé. E essa é a fé que Jesus quer observar no seu povo, né? A fé daquele que é bem-aventurado, é bem-afortunado. Mas ainda quero trazer ainda no mesmo texto outras razões, né, para sermos bem-aventurados. No versículo 33 ainda do livro de Hebreus 11, após o escritor aqui citar vários testemunhos, vários homens, mais de 10 homens do Antigo Testamento, né, e as razões pelas quais eles alcançaram a fé e o bom testemunho de Deus, pelo qual o próprio Deus fala sobre eles, né? Aqui no versículo 33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram o escarnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andando vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra.
E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então aqui o escritor, fala que eles venceram reinos, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram força, apagaram o fogo, venceram o fio da espada, na batalha se esforçaram e poram em fugida os exércitos inimigos, Experimentaram escarnio, açoites, cadeias e prisões. E diz o escritor, homens heróis da fé, dos quais o mundo não era digno, mas Deus preparou a melhor cidade para eles. Oh, glória a Deus, do qual nós também, pela promessa, para que eles não fossem aperfeiçoados até chegar a nossa vez. Então aqui o escritor disse assim, eles não receberam a promessa até chegar a nossa vez, para que nós, junto com eles, fôssemos aperfeiçoados e fôssemos e alcançássemos a mesma promessa. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Seja crente e tenha fé, e não seja como Tomé. Tomé, ele não creu até que ele viu, e somente quando ele viu, ele creu. E sejamos então bem-aventurados, como o Senhor Jesus disse para nós. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Aleluia. Então fica aqui essa palavra no dia de hoje. Creia em Deus e serás muito feliz, e serás muito bem-aventurado, muito afortunado. Serás privilegiado por possuir as promessas divinas do Senhor Jesus. E lembre-se, no livro de João, capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiveres, vós estejais também. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-la teria dito. Mas então agora eu vou preparar-vos lugar, e voltarei e virei, e vos levarei para mim mesmo. Oh, aleluia. Essa é a promessa, essa é a fé inabalável que o cristão, que o crente tem. E ainda contra as circunstâncias, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que se levante reinos, leões, ainda que o crente tenha que parar em prisões, ainda que o crente tenha que enfrentar o fio da espada, ainda que o crente tenha que enfrentar a fornalha de fogo, ainda que o crente tenha que cair na cova dos leões, ainda que o crente tenha que morrer para ver, mas essa fé é viva em nós, no povo cristão. Essa fé nada pode abalar, essa fé nada mata, nada destrói, porque ela é mais forte do que a morte. Então, tenha essa fé, viva e viva por ela, e também receba a vida eterna por essa fé viva em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser, novamente estaremos aqui pela vontade daquele que reina e que vive para todo sempre. Vamos orar. Amado e querido Deus, foi a tua palavra, Senhor, que foi pregada nesta manhã. Que ela venha fluir em nós, como o próprio Mestre, o Senhor Jesus, disse: as palavras que vos digo, elas são espírito e vida. Que esse espírito de vida que há na tua palavra, Senhor, venha fortalecer a nossa fé, venha, meu Deus, fazer o Senhor despertar uma fé viva, forte, poderosa, Senhor, no coração daqueles que creem em Ti, para enfrentar até a morte,
se assim necessário for, meu Deus, mas para alcançar a promessa da vida eterna e a cidade celestial, a nova Jerusalém. Assim, meu Deus, desperta ainda os que dormem na fé, em nome de Jesus, que eles venham acordar e despertar para uma nova crença e para uma nova fé no Senhor Jesus. Amém e amém a todos. E até um próximo vídeo. Amém.